Olá, boa noite. Começa agora o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região em discussão aqui na redação da Folha. Hoje participa do programa comigo a jornalista Suzy Monteiro, uma larga experiência na casa, muitos anos a gente convive, a gente trabalhou junto aqui durante muito tempo na cobertura de política e hoje está na assessoria da Prefeitura de Campos. Mas antes de entrar nos bastidores da política em si, nós vamos falar sobre o caso que é o de maior repercussão na mídia mundial, que são os casos de coronavírus que estão aumentando em todo o mundo e também seus impactos na economia. Falando primeiro sobre Campos, Campos tem um caso suspeito. Suzy, ontem que a gente recebeu essa informação, nós já tivemos um caso suspeito na semana passada, né, e foi descartado. Foi descartado. E agora mais um caso suspeito seria de uma paciente que foi atendida até pela rede particular, da Unimed. Qual o procedimento nesse caso? A prefeitura é comunicada? Vocês acompanham a prefeitura acompanha esse caso também? Sim, a orientação é que todos os casos suspeitos que cheguem mesmo na rede particular seja notificada a prefeitura, que, né, a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, que aí então faz todo aquele procedimento de notificar também Anvisa, Secretaria Estadual de Saúde, né, fazem os exames e tal, e do outro caso, que era da rede pública, foi descartado, e esse ainda não saiu o resultado. Né? Então a gente tem que esperar aí primeiro o resultado do exame. Agora, a gente que acompanha, já passou pelo menos eu na redação já passei por H1N1, né, depois a gente veio um surto de Zika também, que foi uma coisa nacional muito complicada, e agora coronavírus com a pandemia, em escala mundial. Esse alarde muito grande também, a gente tem que tentar controlar um pouquinho, né? Ronaldo, porque assim, as informações são muitas e estão acontecendo casos e como acontece, está acontecendo principalmente agora nos grandes centros e tal, então isso repercute muito. Né? A Itália fechou, né, para entradas e saídas, os Estados Unidos agora vai cancelar, né, voos que tenham ido da Europa para lá. Só que a gente também tem que ter para não se deixar levar pelo pânico. Né? A pessoa não teve o contato, a pessoa tem. Essa é uma época que começa a mudança de estação, a pessoa, né, gripa, ou tem uma virose e tal. Então, o coronavírus, primeiro é essa questão da viagem, ou contato com alguém que viajou, caso não tenha acontecido, porque agora teve o primeiro caso de contágio, né, aqui dentro do país mesmo, aqui na cidade do Rio, né, que parece. E aí, mas também, assim, ele tem toda uma, se você fizer uma pesquisa social dele, o contato com as pessoas que ele tem e tal, naturalmente ele teve um contato com alguém que teve o contato com outro alguém. A gente também não pode se deixar levar pelo pânico. E você estava falando aí da Zika, tão grave, porque o corona está, né, agora em evidência, mas tão grave quanto o corona é a dengue, é a Zika e é chikungunya, que tem tido muito caso. E o que a gente precisa mais é a prevenção, assim como também o corona. É a higiene, o passar o álcool em gel, lavar as mãos sempre, que é uma coisa que vai te criando barreiras para que o vírus não chegue até você. E no caso, né, desses outros que a gente já está, né, acostumado, mas não deveria estar, é o cuidado do quintal de cada um, né? É olhar agora com essa época de chuva, que tem tido muita chuva, esse verão foi um verão atípico. Sim, muito chuvoso. Fazer, né, ir lá no quintal, olhar se não tem potinho de água, não tem potinho de planta, virar os potinhos, são coisas que a gente precisa ter, caixa d'água, né? Esses cuidados a gente precisa ter, que também tão grave quanto. E com, por exemplo, chikungunya é uma coisa que a pessoa que tem, às vezes fica com sequelas pro resto da vida e outros anos ficam com dores intensas. Então é uma coisa que também preocupa bastante e que as pessoas também têm que não deixar levar por essa onda, né, do corona, que a gente, lógico, tem que ter o cuidado, a prefeitura está com esse cuidado, amanhã vai sair um decreto explicando os procedimentos e tal, a Secretaria de Estado também.
O Ministério da Saúde tem sido assim, muito atuante e tem tido uma postura até que isso me agradou muito, de muito aberto, fazendo coletivas sempre, explicando desde o começo. No site do Ministério da Saúde, você clica lá, tem toda a explicação do corona. No site lá da Prefeitura de Campos, o campos.rj.gov.br, você também tem um banner lá em cima, você pode clicar, saber os sintomas, saber como possível para evitar. Então, todos esses cuidados, eu acho que a informação é o melhor passo nesse momento. Não se deixar, né, levar por as informações de WhatsApp e buscar fontes seguras e que vão te nortear e vão assim, né, acalmar também. Evitar aglomerações, isso é uma coisa também que é importante nesse momento. Mas também a pessoa ter sabe, dar aquele freio também para não ir nessa... Né? O equilíbrio que é bom para tudo na vida, tudo, né? Verdade. Agora teve também, a gente está falando sobre coronavírus, a gente teve um caso de sarampo em Campos também, que é bom a gente registrar. Tem vacina para sarampo, existe um negacionismo de vacina que realmente preocupa muita gente nessa questão aí. Mas é um outro assunto. A gente vai continuar falando sobre coronavírus porque tem impactos políticos e tem impactos também econômicos nessa questão. Por exemplo, a Bolsa hoje, mais uma vez, 14% de queda, né, no índice Bovespa. É algo preocupante. O dólar superou a casa dos R$5, que não acontece desde a implantação do Plano Real em 94. Então, são esses impactos também que a gente está vendo aí. A gente estava até conversando antes de vir para cá, né? Tem aí questões que já estavam acontecendo, que já sinalizavam esse caminho econômico ruim. Tem questões sim, mas com o coronavírus parece que está piorando, teve essa crise do petróleo. Como que você está vendo toda essa movimentação econômica? Existem duas coisas, né, Arnaldo? A Bolsa já vinha, né, em queda, ela já não conseguia subir muito. E também, assim, isso já vinha há algum tempo. Com o corona, essa queda se acentuou. E é preocupante, sim. Alguns especialistas já falam que é possível que tenha uma recessão mundial por conta agravada pela doença, pelo corona, mas que também já vinha esse cenário se delineando. É preocupante. Assim, a gente também essa semana teve, né, por uma questão lá da Rússia e tal, a queda do barril de petróleo. Então, assim, os impactos econômicos nessa era que a gente está vivendo são assim, bastante preocupantes nesse momento. Mas isso é uma coisa também que a gente, mais uma vez, não pode também se deixar levar, ou não vai fazer, ou não vai continuar o trabalho, ou não vai investir, porque a hora, eu acho que é justamente isso, tem aquela história, né, da crise, crie. Então, eu acho que o momento também é de cautela, mas também de continuar na luta, porque se deixar para vir uma recessão e para começar toda aquela crise que a gente já viveu recentemente, os impactos vão ser muito piores. Né? Agora, a gente está falando também sobre essa questão de coronavírus e hoje foi confirmado que o secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, né, o exame dele deu positivo. Ele convive com o presidente que fez o exame e o resultado está marcado para sair amanhã, sexta-feira. Além disso, eles estiveram nos Estados Unidos com Donald Trump. Né? Como que fica essa configuração, até mesmo institucional, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos a partir desse caso de coronavírus? Lembrando que o Trump falou que não está nem um pouquinho preocupado e que nem vai fazer exame. Né? Pois é, mas assim, o governo americano, né, ligou para o governo brasileiro para perguntar e para pegar as informações a respeito do secretário, né, que teve o teste positivo. O presidente Jair Bolsonaro fez o exame, a esposa dele, Michele, também fez o exame, e outros membros da comitiva, né, que foram aos Estados Unidos também passaram pelo exame. O resultado sai amanhã. Acho que não é uma crise institucional, porque não é também não é proposital, né? Ele não levou... como fica a relação institucional aí, né? Não seria nem uma crise porque ainda. Ele foi acompanhando na função dele. Sim. E, quer dizer, já estava aqui, será que não pegou lá? Né? É possível saber agora.
Mas é uma coisa que vai acontecer e assim, pode acontecer mais vezes com outros membros, enquanto tiver essa circulação. E o pico da pandemia ainda não chegou, né? Na China agora começa a mostrar que está, né, uma ligeira queda, né, uma estabilidade antes de cair. E os Estados Unidos, que está com grande... já teve transmissão local também. A Itália, né, e a Europa toda que está em alerta. Quer dizer, até junho, eu vi hoje uma reportagem que até junho, a partir de junho, que vai começar a cair um pouco, estabilizar e tal, mas até lá vai ser. E aqui pra gente, né, e aqui pro estado do Rio também, eu vi o secretário estadual de saúde falando que, assim, começar a gravar mesmo daqui a 2 semanas e também seguindo nessa linha, né, que após junho que vai começar a melhorar a situação. Agora, seguindo ainda um pouquinho nessa questão econômica, a gente falou sobre a alta do dólar e recentemente, né, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, ele falou que o dólar só ultrapassaria a casa dos R$ 5 se ele fizesse muita besteira, né? Se ele fizesse muita besteira. Ultrapassou a casa dos 5 hoje. Bolsonaro disse que essa questão do coronavírus parecia mais algo criado pela mídia, que não era algo tão grave assim, e hoje no seu núcleo, pessoas próximas do seu convívio, enfrenta aí essa questão do coronavírus. Para domingo, há a convocação de uma manifestação contra o Congresso, né, contra o Supremo Tribunal Federal, que Bolsonaro até estimulou esse tipo de manifestação, a gente viu isso em vários noticiários. Mas como que fica isso agora, né? Com esse estágio de coronavírus aí, com o número só aumentando a cada dia, lançados pelo próprio Ministério da Saúde, como você bem pontuou, e tem mais, o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito bem feito, todo mundo colocando isso, que o ministro, né, seria até um ponto fora da curva, diante de tantas declarações não tão felizes de outros ministros. O ministro Mandetta está aí mantendo uma linha, no mínimo, de um estadista, a pessoa se colocando ali a serviço, nesse caso do coronavírus. Mas essas manifestações, você acha que essas manifestações podem cair, podem ser canceladas, até mesmo por questão de segurança mesmo, para garantir que as pessoas não tenham tanto contato, porque a aglomeração é uma situação delicada, né? Arnaldo, o que a gente espera é que elas sejam canceladas ou adiadas, né? Sim. Porque é uma coisa que vem, além da política, além de qualquer ideologia, né, que é uma palavra que se usa tanto hoje. As pessoas irem para uma aglomeração em uma situação como está agora, é uma roleta russa. Acredito que o presidente mesmo vai se manifestar dessa maneira. Né, se tiver, né, coerência, se tiver lógica, o próprio ministro já falou isso, o ministro da Saúde já falou isso, que não aconselha ir, porque é um risco realmente. Quer dizer, ali passa, não tem a questão política, não tem a questão do apoio ao Bolsonaro, nem nada. São pessoas que podem estar em contato com outras pessoas doentes de uma doença que um vírus que é grave. Você pode fazer como para você diminuir a transmissão e não se colocar em risco, é o melhor que se tem a fazer. Acredito, sinceramente, que o presidente vai, né, sinalizar assim, né, para o pessoal que o segue assim, tão, né, de olhos tão fechados, assim, né, seguem a liderança dele, que ele vai falar que melhor adiar, porque o que as pessoas vão falar dia 15 de março, elas podem falar daqui a um tempo, elas podem falar nas redes sociais, né? Não é nada de extraordinário nisso, o apoio deles, contra o Congresso, que já é uma coisa, né, muito isso complicada. Que eu ia puxar, só para a gente encerrando esse bloco, que a gente até estourou um pouquinho o tempo que a gente tinha programado, mas só para a gente encerrar, como que você vê essa postura aí? A gente vem de um PIBinho, né, de 1,1%,
mesmo depois de ter passado a reforma da Previdência, que seria aí o pontapé inicial para o desenvolvimento econômico do país. Pelo menos era o que se esperava, o governo esperava, né? E a reforma que foi construída no Congresso, né? No Congresso. O Congresso capitaneou essa. Eu puxo até para a figura do Rodrigo Maia como uma das figuras fundamentais ali na aprovação da reforma da Previdência. A reforma passa, não vem o resultado econômico esperado. Ao mesmo tempo, Bolsonaro compra uma briga com o Congresso ao estimular essas manifestações, e o Congresso o que faz? Veta um texto presidencial, que é a questão do teto para o BPC, o benefício de prestação continuada, abrindo um rombo nas contas públicas, digamos assim, de 20 bilhões. Um impacto, não um rombo, mas um impacto de 20 bilhões nas contas públicas. Você já foi a resposta do Congresso ao próprio presidente? Eu acredito que sim, mas e também é muito difícil para o Congresso. Ele já passou muita coisa, já passou muitas medidas duras, necessárias, mas que duras assim, né, para a população. Esse veto, especialmente, traz um impacto econômico, mas mexe com a vida de pessoas que, né, de baixo poder aquisitivo. Então é assim mais complicado mesmo para derrubar e para manter um veto desse. E, assim, existe uma briga, né, uma disputa ali entre o Congresso e o presidente já há tempo, não é uma novidade. Tanto que, como você falou, o deputado Rodrigo Maia liderou, né, por várias vezes, se não fosse o empenho dele, as articulações dele, dificilmente a reforma da Previdência teria passado. Outras questões que ele, ano passado, esteve à frente mesmo, e por muitas vezes, quando o presidente agora está assim, mais ponderado nas palavras, mas daqueles, né, que estavam mais aqueles rompantes assim, no início do governo, muitas vezes o Rodrigo Maia foi a voz assim, mais sensata, né, no que não é assim, e até conciliadora, né, quando os ânimos estavam muito acirrados. O Brasil é presidencialista, mas o presidencialismo depende do Congresso. O presidencialismo de coalizão, né? Essa expressão antiga da política. Né, não tem assim como ser diferente. A maneira de ser diferente é quando a pessoa for votar e se tiver uma reforma política, né, profunda e tal. Ele depende do Congresso. Muito, né, do que aconteceu no início lá com Dilma e tal, foi uma indisposição dela como presidente com o Congresso. Somado aos resultados econômicos, né? Que o quadro não é muito diferente, né, guardadas as devidas proporções de agora. E assim, ela tinha um problema pessoal e de não gostar e político com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara naquele momento, e que, assim, que foi o desenrolar. Estou aqui fazendo o julgamento se estava certo, se estava errado, o impeachment, nada disso. Só falando o decorrer da história. Havia uma falta de habilidade da então presidente em lidar com o Congresso. E assim, ao que parece, muitas vezes tem faltado também do presidente com o Congresso nesse momento. Qual é a diferença? Que ele tem o apoio popular ainda bem forte daquela massa que o elegeu. E tem, né, as outras pessoas que também que não votaram nele ou que votaram, mas que também não concordam com muitas coisas do Congresso. Então a diferença principal é essa. E o que o Bolsonaro queria com essas manifestações de domingo, ou quer, se ele vai manter ou não? Mostrar a força política dele ainda junto às massas. Então, assim, a gente vai, né, dependendo da conduta dele, ele vai falar para adiar, ele não vai falar para adiar, a gente também vai ver, assim, o quanto que ele vai, né, pesar de importância para ele, pessoalmente, uma manifestação dessa, ou no caso, né, de saúde pública, né, que é o coronavírus. Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo e na volta a gente volta para falar, continuando ainda no viés econômico, mas falar sobre a questão do heliporto do Farol,
e depois entrar em assuntos da política de Campos, São Francisco de Itabapoana e Carapebus. Já já a gente volta. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região, esse bloco especificamente sobre política. No primeiro bloco a gente falou política e economia, no primeiro bloco a gente falou mais de coronavírus, que é um assunto que está assim, muito em destaque. E hoje aqui comigo é a jornalista Suzy Monteiro e a gente vai começar esse bloco falando sobre a questão do heliporto do Farol. Ontem teve uma reunião no Rio de Janeiro, né, Suzy? O prefeito, parte da equipe, junto com a Petrobras. Como que ficou essa situação? Já está definido que a Petrobras vai continuar operando, fazendo as operações no heliporto do Farol, ou foi apenas uma sinalização de que isso pode acontecer? Não, já ficou decidido no próprio vídeo que a gente divulgou, o representante da Petrobras fala isso. E assim, a gente vai ter outros encontros, assim, não foi assinado ainda, né, um contrato, um termo de... não sei qual o termo técnico, mas vão acontecer outras, né? Porque você vai ter que acertar, tem que lavrar isso, né? Escrever como vai ser e tal. Mas, assim, isso é uma batalha do prefeito Rafael Diniz que já vinha já há vários meses. Aliás, já eu entrei lá ano passado, já desde o final de 2018, já vinha nessa luta para continuar a Petrobras. Assim, existe uma maneira de trabalhar do prefeito que é sem muito estardalhaço, como as pessoas fazem, né? Ele gosta mais de apresentar resultados. É uma característica dele, a gente respeita, mas mesmo assim, eu posso lembrar aqui de algumas vezes ele teve um encontro com os próprios comerciantes e representantes lá de Farol. Ele teve a reunião com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, em Brasília, foi no início do mês passado, para tratar sobre isso, falar o interesse da prefeitura em continuar com a Petrobras lá, mas de uma maneira que revertesse para o município a permanência da Petrobras. Que não adianta ela também permanecer se isso não vai trazer benefício para a população de Campos. E aí, agora, eles concordaram com os termos que a gente apresentou e a Petrobras vai continuar lá no heliporto. E aí, a gente fez a matéria e tal, mostrando já o resultado. É uma maneira dele trabalhar e que, de certa forma, é boa também, assim, nesse mundo político que a gente vive, porque às vezes as pessoas até vão falando as coisas e vão anunciando sem ter realmente acontecido. E ele gosta mais de apresentar resultados. É importante a Petrobras continuar no heliporto, mas também trazendo emprego aqui para a região, principalmente ali para a Baixada, né, que é quase uma outra cidade, né, para Farol, mas só assim, para a Baixada como um todo. E agora a gente finalmente conseguiu, né, acertar com a Petrobras e agora é bola para frente, para o próximo desafio agora, que são muitos. Teve muita movimentação política em torno disso, mas a gente não vai ter muito tempo para a gente falar sobre. Vou falar sobre um outro movimento político recente, que foi a cisão, pelo menos até agora, do deputado estadual Rodrigo Bacelar com o Caio Viana, isso está muito claro. E o convite do Rodrigo ao juiz Pedro Henrique Alves, ex-juiz agora, né, porque está aposentado, para ser candidato a prefeito de Campos pelo Solidariedade, partido do Rodrigo. Muito se fala que em Campos, e você ouve isso tanto quanto, ou talvez até mais do que eu, porque eu não voto aqui,
muito se fala da dificuldade de renovação dos quadros da política de Campos. Que sempre, a gente pode falar o Rafael, que é neto do Zezé, o deputado Vladimir, filho do Garotinho, o Caio, filho do Arnaldo, o próprio Rodrigo, filho do Marco Bacelar, e por aí vai. São sempre as famílias que estão no centro do debate político. Esse juiz seria um nome novo, né? E se a gente pegar o fenômeno que foi o Whitson, que nós entrevistamos quando era candidato 1%, 1%. Nós o entrevistamos aqui antes mesmo de ser candidato, ficou pré-candidato 1%, e eu lembro que ele falou com a gente no final, né? Vou voltar aqui muitas vezes. Como governador. Né? Trazer esse juiz para o jogo, você acha que mexe com o tabuleiro ainda mais, um tabuleiro que parece meio confuso? Assim, na onda, né, da Lava Jato e tal, esses representantes, né, da lei, da justiça, ganharam muito destaque. O juiz Pedro Henrique trabalhou anos aqui em Campos, trabalhou com a infância e juventude, é uma pessoa muito benquista aqui na cidade, e por esse trabalho que ele realizou, eu estava lendo até na matéria de vocês e entendo até, né, porque ele falou que vai conversar com a família e tal, e às vezes para quem está fora da política, entrar nela pode ser assim, uma família pode não querer abrir mão, né, do pai, do marido e tal, porque um cargo público é um outro casamento. Né? Você não tem hora, você não tem dia da semana, não tem, sabe, você não é mais pedra, você é vidraça o tempo todo. Então, assim, é bem complicado. Mas, assim, ele, se vier mesmo, se aceitar mesmo, vai ser um nome também a se considerar, até pela história dele de vida, até pela conduta dele. Teve projeção nacional agora, né, na questão do Ninho do Urubu, que ele atuou nesse caso, que ele foi para a comarca da capital, né? Uhum. E ele tem uma história de vida bonita, vem de uma família, até que a gente estava conversando aqui ano passado, não, acho que já era no outro ano. 18. Que a gente já está em 2020. E ele ficou até contando, né, a história de vida dele e tal, de uma família, né, mais humilde, né? E, enfim, é um nome a se considerar como, assim, qualquer nome novo que aparecer, fora dos nomes que a gente já conhece, que já vêm sendo, né, falados há tempo. Desde que acabou a eleição de 18. Desde, né, porque a eleição não acabou, né? Não acabou nem de 14 ainda, na verdade, a eleição, às vezes eu acho que a eleição de 2004 não acabou ainda, entendeu? Porque, 4 é conturbado, sim. Foi, mas eu acho que, assim, a de 2004, até então tinha sido a mais acirrada, mas eu acho que essa agora vai ser também bem complicada, porque a gente tem um outro ingrediente que é o WhatsApp, né? Então, as fake news, né, os grupos de WhatsApp, as pessoas não têm, assim, compromisso, né, com uma notícia mais séria e tal. Não estou falando que não é para fazer denúncia, nada disso. Mas quando é com uma imprensa séria e tal, você, assim, é uma outra coisa, né? Mas, assim, a quantidade de fakes assim, absurdo. Já é agora, imagina quando chegar a eleição mesmo. O período eleitoral, né? Falando em período eleitoral, a gente pode dar uma passadinha rápida em 2 cidades que também já estão bem quentes. Eu estava até começando a escrever agora, vou deixar para escrever amanhã, sobre São João da Barra, que sempre foi tão quente, descendo parece um pouquinho morna, mas São Francisco e Carapebus são 2 cidades que eu estou acompanhando um pouquinho o noticiário político de lá. E em São Francisco, hoje até nós entrevistamos o ex-prefeito Pedrinho Schereni, e pré-candidato a prefeito na eleição desse ano, hoje no Folha no Ar pela manhã. E tudo caminha, mais uma vez, né, pelo menos é o que vai se configurando aí, para o embate da família Schereni e Barbosa Lemos. Esse dualismo, essa briga de famílias, você acha que isso pode ser benéfico ou acaba prejudicando a cidade? Embora outras candidaturas queiram se colocar como outras opções. Você tem Papinha, né? Você tem a enfermeira Thaís Manhães, que já foi entrevistada, e dentro do próprio grupo do Pedrinho tem outros 2 nomes que também pleiteiam ali para ser o candidato do grupo, que é o Marcelo Garcia e o José Renato Pontes. Mas parece que vai caminhando novamente para esse embate, que como a Francimara mesmo colocou
ao Edmundo Siqueira, a população vai ter a oportunidade de comparar os dois governos. Mas você acha que é esse ponto de comparação entre governos de famílias? Ali em São Francisco sempre teve uma política muito acirrada. Agora, de uns anos para cá, graças a Deus, assim, de uma forma mais, né, política mesmo, né, sem violência, porque várias vezes houve violência ali misturada, né, nas questões políticas. Mas assim, o que caminha é para isso. São Francisco é uma cidade pequena, com nomes fortes da política, né? Então acaba, né, fazendo mesmo os grupos, e acredito que se Pedrinho conseguir manter uma candidatura dele mesmo, né, até o final, se essa decisão não for derrubada, Sim. né, porque a justiça né, tudo muda, assim, tudo muda, muito né, são várias instâncias, então é difícil a gente fazer uma projeção. Mas acredito que deve caminhar assim para a disputa entre eles dois mesmo. Agora, né? lá em Carapebus, a gente está vivendo também uma cidade pequena, um pouco mais de 16 mil habitantes, está vivendo uma situação, no mínimo, atípica, né, digamos assim. Só para explicar a você que está nos acompanhando, a prefeita Cristiane Cordeiro, esposa do ex-prefeito Eduardo Cordeiro, ela pode renunciar agora no dia 3 de abril para abrir espaço para o Eduardo ser candidato a prefeito e possivelmente, se eleito, à reeleição em 2024. Só que é um jogo meio complicado e a própria família Cordeiro consultou o TSE antes de bater o martelo. É um jogo complicado por demais, não, né? Arriscado demais? Arriscado, até porque, vamos dizer que ele seja eleito. Será que ele pode ser reeleito? Será que ele não vai parecer que é uma continuidade do governo de Francimara? Ela está... Cristiane, desculpa. Ela está, assim, justamente, se ela renunciar, seria justamente para cortar, né, esse laço com o governo. Mas, como a gente estava falando antes, né, a justiça é imprevisível. Então, será que ele vai poder... Mas primeiro, antes de chegar a 2024, ele vai ter que vencer essa batalha agora. E Cristiane veio como candidata, até porque ele não podia, né? Ele tinha problemas na justiça e ele não podia. Ele chegou até a lançar a pré-candidatura dele, depois retirou e colocou, como em vários outros lugares aconteceu isso também. E, assim, é complicado e é um jogo arriscado, né? Porque se ela renunciar, ele entrar como candidato e lá na frente cair uma decisão, ou alguém suspender a candidatura e concorrer sob júdice, né? E o que é pior, né? Ganhar e não levar, igual está acontecendo agora em Casimiro. Então, assim, é um jogo bem arriscado, mas acredito que eles vão, né, lá com os advogados dele, pensar bem antes disso, né? Porque uma reeleição dela é mais, acredito que mais simples do que uma eleição dele. Mais segura, né? Juridicamente. Mais segura. Juridicamente, não quer dizer que ela vai ganhar, precisa das urnas. Não, juridicamente é mais, né, mais seguro para o grupo deles do que a candidatura dele, mas... né? Vamos ver como vai ficar esse cenário. Suzy, agradecer pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. E até a eleição a gente vai conversar muito por aqui ainda. A gente volta na segunda-feira com o Jogo Jogado, trazendo sempre informações dos bastidores da política de Campos e de toda a região. Até lá!